O Eduardo Bolsonaro, ele está nos Estados Unidos representando os bolsonaristas, muito mais do que a Michelle, não sei o que me aconteceu aqui, muito mais do que a Michelle, e ele participou de diversas reuniões, diversas palestras, lá, aquele clubinho do fascismo, e entre muitas destas reuniões, ele participou de um evento que teve o Steve Bannon, aquele cara que era o estrategista, né, do primeiro mandato de Donald Trump, condenado, enfim, um neonazi fascista. E o Steve Bannon saudou não só o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, como também saudou os alemães da extrema-direita que estavam presentes no evento. Vamos acompanhar isso aqui com toda a calma do mundo, porque a gente não está falando de pouca coisa. Olhem isso. A friend, a mentor, I think a leader for all of us. Ladies and gentlemen, please welcome Stephen K. Bannon. Basicamente, o Bannon chega aqui, sobe ali numa cadeira, num troço desse clubinho clubinho de neonazistas que se reuniram, então, nos Estados Unidos para fazer o esquenta, vamos dizer assim, para a posse do Trump. Agora, vamos prestar atenção nas palavras deste cidadão. Steve. Okay, here's why we're doing this today. You know, this great celebration of kind of American populism and nationalism. We have friends all over the world. This is a movement that is a global movement of people. Este é um movimento global, é um movimento da soberania. Ele está ali numa reunião com extremistas de direita de várias nacionalidades e esta forma que ele define, este é um movimento global, um movimento da soberania, é exatamente disso que nós estamos falando e é isso que nós estamos enfrentando. É um movimento global ou nova ordem, como queiram, mas é a internacional fascista. It's the sovereignty movement for working class people and middle class people to take their sovereignty back and take their countries back. And today we want to do it in celebration. This is our attempt to honor you guys, right? You guys are in the hard fights, and here's what's interesting. We just won a massive victory here, and we're winning all over the world, right? Yeah! The next stop... Olha só, ele fala que estamos ganhando em todos os cantos do mundo. E olha agora a frase, a próxima parada é a Alemanha, ou seja, a próxima parada é que a extrema-direita da Alemanha vença. Não preciso de contextualização histórica para dizer o que é a extrema-direita da Alemanha, né? Todo mundo sabe que são os neonazistas que estão avançando. Pois agora vamos prestar atenção na forma que o Steve Bannon vai saudar a extrema-direita da Alemanha. Olhem isso. Está aqui. Está aqui a saudação de Steve Bannon para a extrema-direita da Alemanha. E não é um gesto só de quem ergue o braço por acaso. Vamos continuar. Tá aí. Thalita, vem para cá, Thalita. Tu que é uma historiadora já também, Thalita. Olha isso, a reunião dos fascistas nos Estados Unidos, e esse é Steve Bannon dizendo é um avanço global, a próxima parada é a Alemanha, e aqui está ele saudando os alemães, Thalita. Não precisa nem de explicação, nem de legenda, né, Viário? Não acho que para uma explicação histórica, acho que é só contextualizar, né? O porquê a gente está trazendo e o peso simbólico das palavras e, né, do gesto. Exatamente. É só a gente relembrar. E a total falta de vergonha, né, Thalita? Eles perderam a vergonha. Completamente. Eles perderam a vergonha. Vamos acompanhar, Estão gente. respaldados por essa ideia de liberdade de expressão. Exatamente. Está previsto, né, na Constituição estadunidense, né, Viário? Então... Exatamente. E ele, no início da fala dele, ele diz que esse é um movimento pela classe média e pela classe trabalhadora. Não vamos esquecer quais eram os discursos iniciais de Adolf Hitler. Tá? Não vamos esquecer. A classe trabalhadora alemã.
tá? Em detrimento daqueles que estavam invadindo os espaços deles e tirando. Vamos acompanhar, gente, o resto, porque ainda vem coisa pior aqui. Agora, isto daqui é indiscutível. Steve Bannon está saudando os neonazistas da forma com que os neonazistas são saudados e da forma com que Adolf Hitler saudava. Eles são fascistas, neonazistas espalhados por todo o mundo e estão se reunindo na posse de Donald Trump como seu grande representante. All right. This is in honor of, is President Bolsonaro here? Did he show up? O presidente Bolsonaro está aqui, ele já apareceu? Agora começa o horror para nós. No, we know why. Why? The Marxist communist in Brazil kept Ele não está aqui porque o comunista marxista no Brasil reteve seu passaporte. O comunista marxista é o Alexandre de Moraes, tá? his passport. And you know why they did that? Why they did that? Because they don't want him on a world stage in the United States where he's beloved by the whole entire world. Why? He's a freedom fighter. We put this on in honor of the Brazilians also. Can we have a show of hands to the Brazilians right here? We are united in the core. Mito, 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 mito. Isso aqui serve também de alerta para aquela situação de que ninguém reconhece os bolsonaros, de que eles não são nada. O Trump está pouco se lixando para os bolsonaros na intensidade que os bolsonaros gostariam que o Trump estivesse preocupado. Agora, eles são players políticos da extrema-direita no mundo e isso não pode restar nenhum tipo de dúvida. Eles são players políticos na extrema-direita do mundo em relação a isso que o Bannon está falando em avanço global. E agora o que ele faz? Pergunta pelo Eduardo Bolsonaro. Is Eduardo here? Eduardo Bolsonaro, come on up. E chama o Eduardo Bolsonaro lá para frente. Can we give it up for Eduardo Bolsonaro? Yes! Okay, this is one of the most important individuals in our sovereignty movement. Esse é um dos mais importantes indivíduos do nosso movimento de soberania em todo o mundo. Vocês imaginam do que nós estamos falando? Um dos mais importantes homens do movimento extremista no mundo é o Eduardo Bolsonaro. A gente tem que se preocupar, mas ao mesmo tempo a gente tem uma puta de uma sorte de que são esses energúmenos que são os representantes deles. Agora, está aqui a importância sendo dada, depois de uma saudação neonazista, a passagem de bastão ali nas atenções para o nosso neonazista. Vamos acompanhar ainda mais um pouquinho. Entire world. And I think one day, in not too far a distant future, the president of Brazil. Eu acho que num futuro não muito distante, estamos diante do novo presidente do Brasil, diz Steve Bannon sobre Eduardo Bolsonaro. É aquele sentimento dinástico, é uma coisa muito comum entre os supremacistas e entre os totalitaristas. É aquela questão dinástica, é aquela questão genética, é aquela questão de herança e, sobretudo, aquela questão de legado. É o sobrenome, é manter. Então, o próximo presidente do Brasil, porque é daqueles que têm o sobrenome, o que mais visita os Estados Unidos, o que mais baba ovo de estadunidense, o que mais puxa saco dos Estados Unidos, o que mais grava discursos e vídeos com a Casa Branca ou com o Capitólio ao fundo, esse é Eduardo Bolsonaro, que está plantando o espaço dele. Então, são coisas completamente distintas. Uma é que eles são fracos, sim, que ele é pouco articulado, sim, isso é fato. A outra é que ainda assim eles são perigosos. Ainda assim são perigosos porque são representantes de uma parcela da população, eu diria uma casta desintelectual, perdão pelo neologismo, que não busca intelectuais sofisticados, até porque não possuem alcance para entender intelectuais sofisticados.
É por isso que Eduardo Bolsonaro também é o representante, porque talvez seja aquele que junta algumas características do pai com uma espécie de upgrade, se nós vamos falar em matéria de articulação e de inteligência, porque não precisa muito para ter um upgrade em relação ao pai dele. Vamos continuar o finalzinho aqui. It's a great honor to be here with you all, our friends from everywhere, not only Latin America, also Germany. And I have people from Romania and even some other places. It's great that we are all together here. And for sure, I usually say, if the United States did that with President Trump, we can do that with President Bolsonaro on the election of 2000. Aqui está a chave de ouro, que é o que o Eduardo Bolsonaro pretendia fazer de fato nessa reunião. Ele diz, se fizeram isso com o Trump nos Estados Unidos, nós também podemos fazer isso com o presidente Bolsonaro nas eleições de 2026. Começa, então, uma caminhada de pressão internacional contra a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, começa uma caminhada internacional para tentar, de alguma forma, uma intromissão estadunidense na soberania nacional brasileira, e com isso fazer com que Bolsonaro volte a concorrer. Vai acontecer? Não vai acontecer. Agora, não é porque não vai acontecer que a gente tem que fazer assim, deixa eles falarem à vontade porque isso não vai acontecer. Não, porque se o objetivo de fundo é fazer com que, de alguma forma, isso não ocorra, existem outros objetivos, que é ganhar espaço midiático, que é ganhar espaço discursivo, é construir mais narrativas a partir disso. Não pode existir nenhum tipo de ingenuidade do campo da militância de esquerda em dizer, deixa falar porque isso vai contra as leis, isso não vai acontecer. Não, de maneira alguma. Nós temos que combater sim e expor isso, porque isso vai para além das possibilidades reais de mexer na soberania. Vai para além disso. Nós não podemos, por exemplo, esquecer que o Steve Bannon, esse que apresentou ali o Bolsonaro, ele disse o seguinte, aspas para o Steve Bannon, tá? Eu até vou colocar aqui para vocês, não gosto muito de colocar o Estadão na tela, mas agora aqui vale a pena, tá? Então, ele diz aqui, Steve Bannon, tá? É escandaloso o juiz do Supremo e as pessoas devem saber e prever. Os brasileiros sabem que esse homem é radical. Ele é como um juiz nazista dos anos 30. Ele está chamando Alexandre de Moraes de juiz nazista, quando, na verdade, eles são os neonazistas, eles são os que fazem saudação neonazista, eles são os que defendem as políticas e as ideias neonazistas. Ele continua, ele eventualmente precisa ser removido do cargo, precisamos vencer em 2026. Sua justiça é mais corrupta que a de Lula. Mesmo Lula sendo ruim, seu sistema judicial é mais corrupto que ele. E o juiz do Supremo Tribunal talvez seja um dos mais corruptos e uma das pessoas mais demoníacas do mundo. É por isso que é tão importante que o povo brasileiro vença em 26 e restaure o presidente Bolsonaro na presidência. A eleição mais importante do mundo é a eleição do Brasil. Essas são palavras de Steve Bannon, ou seja, eles terão, não na presidência dos Estados Unidos, a questão Bolsonaro como uma prioridade. Isso é delírio dos bolsonaristas. Isso é delírio. Mas eles terão, sim, a questão de Bolsonaro enquanto pauta da internacional fascista, enquanto pauta daquilo que eles pensam a respeito do que devem ser as novas relações internacionais.